resistência africana à dominação imperialista. Se você chegou de paraquedas aqui, você está no canal Sistema de Ensino Monte Carlo. Esse canal é feito para você que é estudante, você que é pesquisador, você que pensa diferente. Para você que curte humanas, sejam todos muito bem-vindos. Se você não se encaixa nesses grupos citados, convido a pular esse canal, a pular esse vídeo, já que não se trata de um canal de entretenimento, mas um canal de estudo e pesquisa, uma ferramenta para auxiliar alunos e pesquisadores. E também promovo um trabalho de consultoria. Essa matéria, essa aula de hoje, ela faz parte do nosso módulo de História e nós seguimos uma cronologia e o conteúdo do MEC. Então, nós estamos na Idade Moderna, no momento da Segunda Revolução Industrial, antes a Primeira Guerra Mundial, que é o momento do imperialismo colonial, né? Quando a Europa, para expandir o seu mercado consumidor, o seu mercado de ação para as suas indústrias, eles decidem colonizar ou recolonizar a África e a Ásia, né? Para adquirir assim mão de obra, matéria-prima, mercado consumidor, mercado de investimento, e tudo isso vai ser precursor da Primeira Guerra Mundial. Então, muito do que se explicar da Primeira Guerra Mundial, temos resposta no imperialismo europeu do século XIX. Né? Então, a expansão europeia na África, a partir do Congresso de Berlim, criou no continente duas realidades, no continente africano, que se chocavam. De um lado, o poder tecnológico e militar das potências industrializadas, que indicava a vitória assertiva, e de outro, a reação dos povos africanos, revelando que eles estavam determinados a resistir. Óbvio, nada de imaginar que a África ela foi submissa 100%. Quando eu trato de submissão, eu estou falando dos acordos entre as elites africanas e a elite europeia. A massa, a base do sistema, a base da pirâmide social, ela resistiu até o momento que deu e continua resistindo até hoje. E as duas tendências elas se confirmaram: a resistência dos africanos e o triunfo dos colonizadores. A resistência dos povos africanos à colonização era, até a década de 1970, um assunto pouco investigado pelos historiadores, por uma questão de aceitação, né? Desde os últimos anos do século XX, contudo, quando os estudos africanos conquistaram um lugar de destaque na historiografia, isso é a historiografia moderna, a análise de novos documentos tem mostrado que as ações de resistência ocorreram em praticamente todas as terras subjugadas pelos europeus, ao contrário do que se afirmava, que os defensores do colonialismo, os africanos, não viam os europeus como libertadores e como a porta de entrada para a modernidade e a civilização, que era o que a história positivista ela contava. Que o europeu ele estava bem intencionado e que o africano ele viu com bons olhos aquele saqueamento, né, de suas terras, de suas riquezas e de seus povos. Povos tradicionalmente rivais chegaram a se aproximar com o intuito de unir forças para derrotar o conquistador. Observe ao nível que se chegou, né, o imperialismo, porque quando se fala de África, tem a ideia errada de que a África é um país, mas a África não é um país, a África é um continente com sociedades, nações distintas umas das outras e rivais entre si. Então,
os rivais se unirem contra um inimigo comum, significa que o negócio não estava legal. E um depoimento da época, eu gosto sempre de colocá-los aqui, quando diz: meu desejo é que nós, nações fracas, nos levantemos contra os alemães, que a África inteira combata os alemães, e antes morrermos juntos que em consequência de maus tratos, de prisões ou de qualquer outra maneira. Então isso daí já vem de uma experiência do que foi o sistema colonial escravocrata, né? A escravidão negreira. E ver isso se repetir era inaceitável para eles. Então seria necessário uma união. Muitos movimentos de resistência foram rapidamente derrotados pelos conquistadores. Outros, como na região atual do Egito, Somália e Sudão, além de expressar fortes capacidades de organização, se prolongaram por vários anos. Algumas ações conseguiram deter, ainda que temporariamente, o avanço das nações industrializadas pelo continente e impor pesadas derrotas aos europeus, né? Eles tinham uma deficiência tecnológica, os africanos, mas eles tinham a vantagem do território, de conhecer o território, tinha a vantagem da organização, tinha a vantagem da estratégia. Então, numa guerra, só material bélico ele não conta, tá? Tem outras variantes. Uma das revoltas mais significativas contra o domínio britânico ocorreu na então Costa do Ouro, atual Gana, entre os anos de 1890 e 1900, que na história africana ficou conhecida como a Rebelião Ashanti. Um detalhe é que a cultura Ashanti baseava-se em uma longa tradição de nações guerreiras, em uma história de mulheres orgulhosas e respeitadas. Aí é um exemplo de uma sociedade matriarcal, onde as mulheres elas exercem o poder e a burocracia administrativa. Os tambores, que eram um símbolo, né, para essa nação, objeto importante da tradição guerreira Ashanti, eram usados para se comunicar por grandes distâncias. A rebelião explodiu quando autoridades britânicas, seguindo a estratégia do imperialismo que pregava dividir para dominar, depuseram um grande número de chefes tradicionais, medida que significou para os Ashantis a violação da sua cultura. Então mexeram na cultura desse povo. E mexer em cultura é a mesma coisa de mexer num formigueiro. Em seguida, os britânicos nomearam outros líderes locais e instituíram o pagamento de uma indenização pelas revoltas anteriores. Por fim, o governo britânico exigiu que seu representante se sentasse no tamborete de ouro, que era uma espécie de trono destinado aos líderes sagrados Ashantis, o que era uma afronta. E a combinação dessas medidas levou o povo Ashanti a enfrentar os ingleses em sangrentas batalhas, que culminou em 1900 com a prisão e a deportação da sua líder, Yaa Assatewa, que era a rainha de Edeweso, e de vários generais Ashantis. Mesmo diante da resistência africana, no final do século XIX, infelizmente o poder das potências europeias no continente africano já era uma realidade. Mas resistência sempre houve, tratando-se de uma nação extremamente guerreira. A região do Transvaal, na atual África do Sul, foi invadida e colonizada pelos Boeres, ou Afrikaners, que eram os imigrantes de origem holandesa. Eles haviam penetrado no território Zulu, ocupando fazendas e apossando-se do gado, e por essa razão viviam em conflito com os Zulus. Em 1877, os britânicos anexaram essa região, apoiando os Afrikaners, e em 11 de janeiro de 1879, o exército britânico, com cerca de 15 mil soldados, invadiu o território Zulu, sendo derrotado pelo exército do rei, né, na Batalha de Isandlwana. O exército britânico voltou à batalha em 4 de julho, vencendo assim a guerra.
A nação Zulu foi então dividida e o poder disperso entre inúmeras famílias, enfraquecendo a resistência. A pregação do imperialismo britânico: dividir para dominar. Então, domina-se um povo resistente, divide-se os grupos, principalmente os grupos de influência, e assim coloca seus representantes, né, no comando, e assim instaura-se o domínio. Depois de algumas lutas isoladas entre Zulus e ingleses, o território sucumbiu definitivamente à colonização britânica. Finalizando mais uma videoaula, dúvidas e sugestões, deixe aí nos comentários. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, deixe seu like, se inscreva, não lhe custa nada. É uma forma de você motivar aqui o nosso trabalho de utilidade pública. Sistema de Ensino Monte Carlo, um canal feito para você que pensa diferente.